sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para audiência pública em alusão ao combate à sífilis no nosso município. Convido o excelentíssimo senhor vereador Marcos Henrique para a leitura do texto bíblico e peço para que todos fiquem de pé. Debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Essa é a palavra do Senhor. Fazer o registro da presença do vereador Marcos Henrique como secretário desta audiência. Queria convidar a secretária adjunta do município de João Pessoa, doutora Ana Giovana Medeiros, para compor a mesa conosco. Queria convidar também a doutora Giovana Tabosa, promotora de Justiça dos Direitos da Saúde de João Pessoa, para compor a mesa conosco. Queria convidar o doutor Bruno Leandro de Souza, pediatra, conselheiro do CRM, membro da Comissão Científica da Sociedade Paraibana de Pediatria. Doutor José Ricardo da Silva, diretor tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia. E a doutora Renata Ramalho, presidente do Corém. Passo a palavra para o vereador Marcos Henrique, secretário desta sessão, para que faça a leitura do expediente mesa. O requerimento é o 27229, de autoria do vereador Fernando Milanês Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro a vossas excelências, na forma regimental e após a apreciação do plenário, que seja realizada uma audiência pública em alusão ao combate à sífilis no nosso município, a realizar-se no dia 11 de dezembro de 2018, às 15 horas, no plenário senador Humberto Lucena, sala das sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 4 de dezembro de 2018, Fernando Paulo Carrilho Milanês Neto, líder do governo. E eu queria registrar algumas presenças, ao mesmo tempo que eu dou as boas-vindas a todas vocês. Geralmente o plenário tem muito homem, pouca mulher, agora tem muita mulher, só um homem no plenário, o que é um grande prazer. E dois na mesa. Tem 3 na mesa, 4. Kênia Abrantes, diretora técnica do Distrito 5. Terezinha de Lisier, diretora multiprofissional do Instituto Cândida Vargas. Josi Selma Pereira, gerente de saúde do Distrito 2 e do Distrito 2, Virgínia Matias, enfermeira do Distrito Sanitário 5, Aldinete Moreira, enfermeira do Distrito Sanitário 3, Distrito 3, Renata Pereira, sanitarista do Distrito 3, Clarice Pires, secretária municipal de saúde, chefe de seção do IST-AIDS e hepatites virais, Elvira Pinheiro, nutricionista do NASF, Distrito Sanitário 2, no Geisel. Luciane Carvalho, apoiadora do projeto de resposta rápida à sífilis. Giovanni Bake, COPAC. Simone Rodrigues, diretora administrativa do Distrito 4. Sejam todos e todas bem-vindos, que façamos uma discussão bastante esclarecedora para o público que nos acompanham na TV Câmara.
Queria dar as boas-vindas e já fazer o convite ao doutor Roberto Magliano, presidente do CRM, para que possa também compor a mesa aqui conosco. Queria, nesse instante, convidar o vereador Marcos Henrique, secretário dessa audiência, para assumir a presidência enquanto justifico as razões do requerimento da audiência pública que acaba de acontecer. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Queria cumprimentar meu colega e amigo, vereador Marcos Henrique, doutora Giovana Tabosa, doutor Roberto Magliano, secretária amiga Ana Giovana, doutora Renata, doutor Bruno. Queria cumprimentar todos vocês. Eu acho que aqui, doutora Giovana, o que me impulsionou à audiência pública é poder compreender e ver um grupo unido, trabalhando pela saúde pública da minha cidade. E eu não podia, vereador Marcos Henrique, ver todo aquele esforço, todo aquele trabalho e esta casa ausente dessa discussão. Já falei no Tribunal de Contas essa semana e reitero hoje que o combate, secretária Ana Giovana, à sífilis seja o princípio de várias outras parcerias importantes da saúde do município com todos esses órgãos. Eu aprendi a fazer política na minha vida somando, doutor Roberto Magliano, e compreendo que quando você soma pensamentos e soma forças, o resultado sempre sairá melhor. É essa forma que eu sempre aprendi a fazer, essa forma que eu venho desenvolvendo nesta casa. Vereador Marcos Henrique, já travamos diversos debates nessa casa, ele na oposição, eu no governo, mas todas as discussões que nós travamos, a gente conseguiu trazer resultado concreto para a sociedade. E foi isso que eu vi na discussão que está sendo travada de combate à sífilis. Eu consegui ver o CRM, eu consegui ver o Conselho Regional de Enfermagem, eu consegui ver o Conselho Regional de Farmácia, eu consegui ver, doutora Giovana, o Ministério Público Estadual e Federal, a Secretaria Municipal de Saúde, não sendo punida, mas colaborando e todos de mão dadas, construindo este momento que a gente está vivendo. A gente tem grandes enfrentamentos a ser travados, secretária Ana, e eu, inclusive, já tratei, inclusive, na Prefeitura Municipal, que a gente precisa também desmistificar a sífilis. A gente precisa que as pessoas não tenham vergonha de assumir a doença, que possa assumi-la e tratá-la. É importante que a gente compreenda isso. Eu, pessoalmente, eu tenho uma pessoa na minha casa que ela não morre de uma doença, ela morre de um diagnóstico. E esse é o meu pai. Ele nunca tratou diagnóstico. Ele nunca quis fazer exame porque ele tinha medo do resultado do exame. E isso, num belo momento de sua vida, ele precisou fazer uma ultrassom. Foi fazer a ultrassom, morria de medo de fazê-la, e ao fazer descobriu na ultrassom um câncer. Se não fosse a ultrassom, se não fosse a obrigatoriedade da ultrassom e a pressão familiar, ele jamais trataria a doença. Salvou-se, curou-se, fez o tratamento necessário, mas eu tenho a certeza que muito do problema da saúde, do diagnóstico das doenças, é o medo que o paciente tem de poder enfrentar a doença. E a gente questionava e debatia no dia do Tribunal de Contas que todas as pessoas que estavam envolvidas ali tinham um direcionamento preciso. E esse direcionamento eram as pessoas que estavam na base. São os enfermeiros, os médicos que estão atuando, os agentes de saúde. Todos eles é quem vai estar na base recebendo o paciente, desmistificando e colaborando para que a gente possa realmente combater a sífilis. O motivo, vereador Marcos Henrique, de começar essa discussão no município
é porque a Paraíba estava como no ranking estatístico muito mal perante a opinião pública. Ela é uma das que mais tinha a doença e não estava fazendo o seu devido combate. E a união dessas forças, eu tenho uma certeza absoluta que no próximo, a estatística que vai ser dada daqui a um ano, com a união de cada um das pessoas envolvidas, nós teremos uma diminuição merecida para a cidade de João Pessoa e para o estado da Paraíba. Vi naquele instante, vereador Marcos Henrique, e era uma das coisas que, inclusive, eu parabenizei no sábado na Lagoa, a presença também da Secretaria Municipal, Secretaria Estadual de Saúde. Não adianta fazermos trabalhos de saúde, município e estado de forma isolada, doutora Giovana. A gente tem um estado extremamente politizado. Tudo na Paraíba é política. A gente não consegue debater um assunto que não seja político. Não, você está ligado a tal grupo, você está ligado a outro grupo. Eu acho que saúde pública e educação não pode ser jamais debatida dessa forma. Tem que se unir forças, sim, tem que se procurar o resultado final de tudo isso, e o resultado final é o bem-estar de uma sociedade. Nós temos, repito, o maior plano de saúde do mundo, ele apenas precisa ser melhor utilizado. Nós temos a responsabilidade, eu, vereador Marcos Henrique, e os 27 vereadores dessa casa, os 513 deputados federais, os 36 deputados estaduais da Paraíba, nós temos a responsabilidade e a obrigação de fazer o SUS funcionar de forma melhor. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, doutora Giovana, como promotora de justiça do Ministério Público Estadual, também tem essa obrigação que o SUS chegue na ponta, que nós possamos realmente dar à sociedade uma saúde cada vez melhor. É possível, está escrito. A gente apenas precisa fazer a roda que já está construída rodar. É essa a realidade nossa. Enfrentamentos, dificuldades são muitas. Essa casa, doutora Ana Giovana, sempre estará de portas abertas para que a gente venha aqui debater assuntos importantes da saúde pública do município. Nós, na nossa primeira reunião na Secretaria de Saúde, doutor Roberto Magliano estava lá conosco, e a gente já conseguiu fazer 3 ações importantes dessa casa. Uma lei de combate à sífilis, de autoria do vereador Luiz Flávio, único médico atualmente com assento nessa casa. O dia de combate à sífilis, apresentada pelo colega vereador Bruno Farias, e a audiência pública de hoje. Tenho certeza que a minha voz estará aqui sempre, em defesa de assuntos importantes para a saúde pública, cobrando do poder público para que a gente construa alternativas importantes e, acima de tudo, podendo participar de uniões como essa para os dias melhores para a nossa cidade. Que a gente possa debater a sífilis, que a gente possa conscientizar o diagnóstico da sífilis, que a gente possa fazer a vacinação, que a gente possa acompanhar mais nos hospitais, no primeiro atendimento e, acima de tudo, que a gente possa cada vez mais trabalhar por uma cidade melhor. Muito obrigado a todos. Queria facultar a palavra agora à doutora Giovana Tabosa, promotora de justiça, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar essa seleta mesa em nome do vereador Marcos Henriques e registrar aqui a minha felicidade, porque o Ministério Público, e falo também, me permita, em nome do Ministério Público Federal, através de Dr. José Guilherme, que está em outra solenidade, ele não deve ser só demandista. Ele deve também, principalmente, as suas ações devem ser norteadas de forma extrajudicial. Ele tem que ser proativo. Ele tem que buscar onde existe o problema. Ele não tem, mesmo porque é o que diferencia o Ministério Público do Judiciário. O Judiciário, ele é inerte, no sentido de que ele tem que ser provocado.
Mas o Ministério Público não. Ele vai no cerne, no núcleo da questão. Estávamos num evento promovido pelo COSEMES, que trouxe nomes renomados do Ministério da Saúde, inclusive doutora Érica, e nos causou assim, estranheza, a mim, representando o Ministério Público da Paraíba, e também a doutor José Guilherme, Ministério Público Federal. Porque, vereador Milanês, a Paraíba se encontra no pior dos rankings, um ranking negativo. Porque está, não simplesmente, principalmente em João Pessoa, não se referenciava a administração da penicilina nas unidades básicas de saúde, apenas para as UPAs. E isso deve ter elevado no patamar geral do Estado, porque diminuiu bastante e, por exemplo, no Estado da Paraíba, só 15% referenciaram aplicar a penicilina nas unidades básicas de saúde. Daí porque aquele último dos rankings. E, lógico que isso, via de consequência, elevou de 2010 a 2017, 900% de aumento na sífilis. Mas é lógico, né, Luciene, doutora Clarice, né, tão empenhadas nessa causa, muito bonito de se ver isso. Inclusive, através de Luciene, foi lá na sede do Ministério Público da Paraíba, o doutor Esdras. O doutor Esdras Pereira, ele é o supervisor do Ministério da Saúde, apoiador do projeto sobre o enfrentamento à sífilis aqui no Nordeste. E ele esteve lá presente numa reunião que deu publicidade à nota técnica que foi emitida pelo CRM, COREM, Ministério Público Federal, Estadual, CRF, e o COSEMES. E lá foi um evento que nós demos publicidade a todos os secretários municipais de saúde da primeira macro. Salvo engano, são 64. E doutor Valberto Lira, que presidia essa reunião, destacou várias situações nesse sentido. Inclusive, tiveram 2 municípios, né, que se sobressaíram nesse aspecto. Enfim, o Ministério Público Federal e Estadual, quando viu aquela realidade naquele evento do COSEMES, no dia posterior, né, doutor Roberto, o doutor José Guilherme convidou, né, uma reunião. E lá estivemos. E lá foram traçadas várias ações. Inclusive, já com uma minuta, já se pensando numa minuta de nota técnica e também em uma minuta de recomendação. Esse é o papel proativo, né, inclusive referendado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, se trabalhar de forma proativa e privilegiando o eixo judicial, né? Se pensarmos na judicialização da saúde, é isso que o Ministério Público tem que privilegiar. O Sistema Único de Saúde é um sistema organizado. No momento que se incha, né, judicializando, perde toda essa concatenação, as reuniões da CIB, né, isso que tem toda uma meta a ser traçada, desorganiza um sistema. Então, mas vamos voltar aqui para a nossa nota técnica e nossa recomendação. Então, como já enfatizei, nós temos, nosso objetivo é diminuir esse ranking. E como nós estamos falando aqui na Câmara Municipal, vereador Milanês, é inadmissível essa referência única que João Pessoa estava fazendo para as UPAs. Eu considero, data vênia, uma restrição ao acesso. Porque a oferta do serviço tem que ser feita
na unidade básica de saúde, porque é lá que a gestante vai ser captada. E lá também tem que ter os testes rápidos, porque é sabido que 36 unidades básicas de saúde não tinham teste rápido para a detecção do diagnóstico da sífilis. Então, é toda essa realidade que a gente tem que modificar. Nós jamais falaríamos de vazio assistencial, porque estava sendo referenciado para a UPA, Instituto Cândido Vargas, mas era uma restrição de acesso ao serviço. Agora, quando se fala, né, que pelo SUS, que é trintenário, né, existe uma situação do subfinanciamento, né, do SUS, é trintenário. Mas acredito que nessa causa não se deva falar sobre isso. Nós temos a mão de obra. Os enfermeiros, eles se integram à equipe de saúde da família. Nós temos o medicamento, que é a penicilina, que é fornecida pelo governo federal através do Ministério da Saúde, repassado para o Estado e distribuído, e o Estado, então, distribui para os municípios. Acredito que estamos diante, doutora Renata, de uma questão fácil de ser resolvida. Eu sei que houveram muitas intempéries, né, no meio do caminho, inclusive em relação aos enfermeiros. Não sei se podemos chamar de uma dificuldade, né, de uma resistência dos profissionais de enfermagem, sobretudo, e que, vislumbrando, né, uma possível reação anafilática. Ora, doutor Roberto disse em reunião próxima no TCE que em seu exercício da medicina nunca registrou um caso sequer de reação anafilática. Inclusive, pode ser feito, como a doutora Ana Giovana disse, que a partir, foi ontem, né, do dia 10, inclusive seria disponibilizado, né, nas unidades básicas de saúde, um kit, né, inclusive com os primeiros socorros, né, alguns medicamentos, até que o SAMU venha e encaminhe para a unidade hospitalar escolhida, né? Então, referenciada. Muito obrigada. Gostaria de falar sobre essa nota técnica, que eu acho que eu já falei assim de palavras breves. O seguinte, na reunião no TCE, doutor José Guilherme, com uma foto cedida pelo doutor Bruno, mostrou um bebezinho, sabe? Eu não sou da área da saúde, mas realmente fiquei muito comovida com aquela situação. E aquele bebezinho, ele apresentava sífilis congênita. Então, na nossa, inclusive, recomendação em conjunto com o Ministério Federal, num dos considerandos, nós falamos que a sífilis congênita é uma doença de importante magnitude e transcendência, podendo causar óbitos fetais, o abortamento, deixar sequelas neonatais graves e consequências sociais nefastas. O que se pretende é justamente evitar essa transmissão vertical da gestante para o feto, evitando o quê? Abortamento. O menino nascer, o natimorto, né? A figura do natimorto. E quando nasce vivo, essas sequelas neonatais graves, comprometendo a audição, a visão, o sistema locomotor. Essa é a preocupação do Ministério Público, mas nós, de braços, né, dados, que assim posso falar, né,
o Corém, o CRM, a Secretaria Municipal de Saúde, o Legislativo Municipal, o CRF, estão todos imbuídos nesta causa. Um verdadeiro plano de enfrentamento à sífilis. Uma mobilização na área da saúde. Vamos tirar o município, especialmente, porque estamos na Casa Legislativa Municipal, deste patamar tão negativo. E é tão simples obter, potencializar resultados quando nós envidamos esforços. O que está sendo feito, inclusive, na tarde de hoje. Muito obrigada. Queria, nesse momento, registrar a presença de Daniele Lima, diretora administradora do Distrito 1, e Silvana Lisboa, diretora técnica do Distrito 1. Presidente. Queria passar a palavra para a secretária de Saúde do município, secretária adjunta de Saúde do município, doutora Ana Giovana, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do vereador Milanês Neto, autor da propositura, e dizer que é muito bom estar aqui com vocês debatendo um assunto tão importante, mas que a gente tenha consciência que fazer saúde não é fácil, porque envolve muitas mãos. E nessas mãos que são envolvidas há também problemas culturais, né? Acredito que muito ainda deveria ter sido feito antes, tudo isso, mas chega um dia que realmente, quando a gente envolve todos os poderes, todos os órgãos, aí vai bem mais fácil, né? A gente, enquanto município, tenta sempre estar avançando na saúde com o que tem, né? Não é fácil fazer saúde, seja ela privada, pública. A nossa rede de saúde tem cerca de 10 mil funcionários, quase 4 mil na atenção primária. Então, muitos conselhos de classes envolvidos. Então, é tudo muito complicado. Mas, quando a gente dá o primeiro passo, encontra um monte de braços abertos para caminhar junto com a gente. E foi isso que aconteceu com a sífilis, né? Com o problema da sífilis no nosso município. O desafio foi lançado, a organização foi executada. Agora só depende dos profissionais da atenção primária estarem efetivando e a coordenação da vigilância epidemiológica, juntamente com o IST-AIDS, fazer o acompanhamento. Fizemos capacitação para os profissionais que ainda não executavam o teste rápido. Fizemos capacitação para aqueles profissionais que ainda estavam se sentindo inseguros na administração do medicamento. Organizamos, enquanto rede municipal, todo o fluxo necessário. Então, agora é só fazer o que eles geralmente fazem todos os dias, o cuidado, né? E não só o cuidado de um teste rápido dar positivo, dar reagente e fazer a aplicação da medicação, mas todo um cuidado de humanização na assistência e no cuidado, né? A gente tem aqui representante do Instituto Cândido Vargas, Lisier, diretora, que tão bem já administra tudo isso para as nossas grávidas, né? Então, a gente tem que efetivar ainda mais a assistência. Realmente, agora, nós estamos pondo em prática o caderno da atenção básica em relação à administração da penicilina, mas a gente espera que isso seja só um passo que seja dado para que a gente possa ainda prosseguir com outras ações de saúde, né? Trabalhando com o que tem, melhorando cada vez mais a assistência, para que os nossos munícipes se sintam cada vez mais acolhidos, assistidos e sejam cuidados. Agradecer ao empenho e dedicação do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Enfermagem, Secretaria Estadual de Saúde, todos esses órgãos. Hoje a gente só está celebrando
a execução dessa propositura lá do Ministério Público Federal, graças ao empenho e dedicação de todos esses órgãos, né? Ninguém faz nada sozinho, a saúde não caminha só, mas tem que ter uma disposição de querer melhorar e de querer ultrapassar os limites, né? Porque a gente pode muito bem, porque o profissional não quer executar, porque não tem recurso, porque sempre tem alguma coisa, mas a gente, enquanto defensor de cada local que a gente ocupe, a gente tem que ir além de todos esses As e a fazer acontecer, até porque estamos transitórios em cada gestão que a gente está, tudo é modificado. Então, agradecer à Câmara, que sempre está caminhando conosco nessas proposituras, que está sempre... Isso é um meio muito importante de divulgação para as pessoas, né? Então, as pessoas que desejem fazer o teste rápido, é rapidinho, é só uma furadinha no dedo, vai qualquer unidade de saúde da família, faz o teste rápido, em 30 minutos já tem um resultado. Então, se der reagente, a gente já faz uma confirmação com o exame de sangue. O tratamento é relativamente fácil e simples. É uma doença que tem 100% de cura, né? Então, a gente vê que cada vez mais está crescendo a incidência da sífilis, não só em João Pessoa, na Paraíba, mas no Brasil todo, pela própria conjuntura dos jovens estar iniciando a vida sexual cedo, por os jovens fazerem uso indiscriminado do sexo sem o preservativo, né? O preservativo hoje é o meio mais simples, mais barato e o mais efetivo para prevenir não só a sífilis, mas qualquer doença sexualmente transmissível. Então, que as pessoas se conscientizem, não só que agora a gente dispõe do atendimento, mas que se conscientize da prevenção, né? Ninguém quer ficar doente, por mais simples que seja, pela cura ser 100%, e tem ela é tão simples, mas também se difunde tão rapidamente, né? A partir do momento que eu tenho um sífilis, eu já passo para o meu parceiro, o parceiro já passa para outra pessoa. Então, é uma contaminação em rede que a gente tem que combater, não só ofertando assistência na atenção primária, mas também conscientizando as pessoas da importância do sexo seguro com preservativo. A gente, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, está à disposição para evoluir e crescer juntamente com toda a rede primária, especializada e hospitalar, para que cada vez mais a gente possa estar amenizando os desgastes que sejam causados à nossa saúde, à saúde das pessoas, por falta do cuidado. Então, mais uma vez, parabenizo a casa, na pessoa do vereador Fernando Milanês, por ter essa sensibilidade desse cuidado, de estar passando para as pessoas a importância não só da gente divulgar, onde a gente hoje ampliou a nossa oferta do cuidado, mas também da prevenção. Tenham todos uma boa tarde. Queria convidar agora o Dr. Roberto Magliano, presidente do CRM, para também fazer uso da palavra. Meu boa tarde a todos e a todas. Como vocês puderam ouvir até então, nós estamos extremamente satisfeitos, porque me parece que nós estamos conseguindo começar a enfrentar aquilo que eu já disse em situações anteriores, doutora Giovana, que é uma epidemia silenciosa. É uma guerra que, de fato, a gente precisa enfrentar. E eu justifico isso, acreditem, não é um apelo dramático que eu faço, não. Aliás, é um apelo dramático que eu faço, mas não é um exagero sensacionalista. Eu justifico isso com dados para vocês. No ano de 2017, doutora Ana Giovana, nós tivemos 56 mil nascimentos no estado da Paraíba. E, doutora Renata, desses 56 mil nascimentos no estado da Paraíba, nós tivemos cerca de 1.000 casos, aproximadamente 1.000 casos de sífilis adquirida.
Esses dados são dados do Ministério da Saúde do Brasil, disponibilizado para vocês. Basta dar um Google e colocar as informações que vocês recebem. Isso aí a partir do boletim epidemiológico da sífilis, que a cada ano ele é atualizado. E, como eu ia dizendo, vereador Marcos Henrique, desses 56 mil nascimentos, quase 1.000 casos de sífilis, nós tivemos 490 gestantes atingidas pela doença. Isso porque, se nós temos 1.000 casos de sífilis, se nós separarmos por sexo, imaginarmos que a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, é claro que algumas das gestantes acabariam sendo acometidas pela doença. Essa aqui é uma doença tão antiga, como já foi dito aqui, uma doença facilmente diagnosticável e também facilmente tratável. A sífilis ela é tratada com um medicamento barato, disponível no mercado brasileiro e internacional, e o infectante ele não adquire imunidade à doença, de maneira que é fácil tratá-la. Mas, vereador Milanês, dos 1.000 casos adquiridos de sífilis, nos 56 mil nascimentos na Paraíba, no ano de 2017, a gente pode apostar que em 2018 esses números são piores, porque, infelizmente, os casos eles vêm piorando ano a ano, no Brasil e na Paraíba também. Nós tivemos cerca de 392 crianças nascidas com sífilis adquiridas. E, voltando ao início da minha fala, para mostrar a vocês que eu não estou sendo dramático, o Brasil todo parou, no ano de 2015 e 2016, extremamente preocupado com uma epidemia absolutamente avassaladora. Uma epidemia que provocou a morte e o comprometimento para o resto da vida de crianças nascidas no nosso país. Eu estou falando da epidemia de Zika, que aconteceu no nosso país e que teve no ano de 2015 o ano mais agudo do problema. Vereador Marcos Henrique, para que o senhor tenha uma ideia, em 2015, na Paraíba, nós tivemos 248 casos de microcefalia atribuídos à Zika. Ou seja, no ano de 2015, naquele ano, nasceram 248 crianças que possivelmente ainda hoje estão sendo tratadas e vão precisar ser tratadas o resto da vida por esta que é uma sequela que, infelizmente, limita a capacidade intelectual das crianças. Se nós voltarmos agora para os casos de sífilis que aconteceram na Paraíba em 2017, e a diferença, senhores, com relação à Zika, é que a Zika foi uma epidemia que surgiu e, graças a Deus, ela foi bem enfrentada, mas porque as gestantes adquiriam imunidade, hoje, praticamente, a gente não ouve mais falar na sífilis, na Zika vírus. Mas a sífilis, ano após ano, ela vem vitimando crianças de forma silenciosa. E se no ano de 2017 nós tivemos 392 casos de sífilis congênita, é possível que nesse ano de 2018 a gente já tenha chegado a 400 casos. Não seria exagerado supor isso. E, vereador Milanês, o que chama atenção nisso tudo é que, possivelmente, essas crianças que nasceram com sífilis congênita são crianças que também vão ter o agravo decorrente da doença, que compromete não só o seu sistema nervoso central. Eu queria dizer para os senhores que a sífilis ela pode provocar também microcefalia, ela pode provocar também retardo mental,
ela pode provocar problemas cardíacos, problemas esqueléticos, enfim, cegueira, problemas de audição, enfim, a sífilis é uma chaga que precisa ser enfrentada, e é por isso que eu digo que é uma guerra que nós temos que enfrentar, e é uma guerra porque é uma epidemia silenciosa. Silenciosa porque, até então, nós parecíamos não nos importar com ela. E as causas para que isso acontecesse são várias. Nós podemos atribuir, inicialmente, a falsa segurança que os tratamentos para HIV no Brasil vêm oferecendo. É curioso que, depois que se começou a utilizar os antirretrovirais de maneira associada, os coquetéis para tratamento da AIDS, e que a AIDS deixou de matar, quem é um pouco mais velho do que eu, se lembra, na década de 80 e 90, a morte de Renato Russo, a morte de Freddie Mercury, a morte de Cazuza, né? E hoje a gente não vê mais quase ninguém morrer de AIDS. E, antigamente, o remédio que se tinha contra a AIDS era a camisinha, use camisinha. Hoje, com o advento dos coquetéis, as pessoas, os jovens, principalmente, estão deixando de usar camisinha. Mas eu quero lembrar para todo mundo que a gente se esquece que camisinha é importante não somente para a prevenção da AIDS, ela é importante também para a prevenção de qualquer doença que se transmite pelo sexo. Inclusive, ela é importante para prevenir a transmissão da sífilis. Uma outra coisa muito curiosa associada que pode se atribuir a esse aumento do número de sífilis no nosso meio é que a droga é muito barata e facilmente encontrável em qualquer drogaria. Todo mundo já deve ter ouvido falar que já tratou uma pereba, por exemplo, é um termo que nós usamos, né? Com uma bezetacil, uma injeção de bezetacil. E até em casa, antigamente, se aplicava essas injeções. Com o passar do tempo, é claro que isso não é recomendável, não é? A gente tem que tratar no local adequado, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que a penicilina, de tão acessível e de tão barata, ela começou a faltar nas prateleiras das farmácias e dos hospitais. Isso porque os laboratórios perderam o interesse de fabricá-la. Isso aconteceu por volta de 2014, 2015, e, na sequência disso, uma esdrúxula, eu vou repetir, uma esdrúxula e absolutamente sem nenhuma fundamentação, recomendação para que a droga deixasse de ser aplicada nos postos de atenção básica, com medo de anafilaxia, fez com que o medo invadisse os profissionais de saúde, que passaram a evitar a aplicação dessa droga. Então, a gente tinha a falta da droga e tinha também o medo da aplicação. E aqui é curioso que, como a doutora Giovana Tabosa já reforçou, sinceramente, Roberto, nunca vi na minha vida um caso de anafilaxia decorrente de penicilina. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, não. Mas é mais fácil, vereador Marcos, eu sair aqui na rua e ser atropelado, ou é mais fácil um asteroide cair aqui na Terra do que a pessoa ter um choque anafilático por penicilina. Porque uma droga usada há muitos e muitos anos e que, de fato, ela é muito segura. Então, não tem razão para esse medo. E uma outra razão a contribuir para a elevação das taxas de sífilis no nosso meio é porque os parceiros das mulheres com o diagnóstico de sífilis, e aqui eu faço um reforço
a todos os profissionais de saúde, inclusive os médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, que a gente não deve tratar, em se tratando de doença sexual, apenas aquela pessoa em que a gente faz o diagnóstico, não. Se é uma doença que se transmite pelo sexo, toda vez que a gente faz o diagnóstico, vereador Milanês, a gente tem que tratar o casal. A gente tem que tratar o parceiro. E o danado de tudo isso é que 62%, isso é estatística do Ministério da Saúde, mais da metade dos parceiros se recusam a fazer o tratamento, mesmo quando existe o diagnóstico da doença. Então, significa dizer que é uma doença que vai se repetir, porque você trata a mulher com a penicilina, você dá as 3 doses para ela, o marido continua, o parceiro continua infectado, e num futuro próximo, ela vai adquirir a doença de novo. Quando não, ele vai espalhar essa doença para outras mulheres. E o ciclo se continua. Bom, além disso, a partir de, salvo engano, segunda metade da década passada, o Ministério da Saúde obrigou que se notificasse os casos de sífilis, o que nos deu a impressão que a doença estava muito maior no nosso meio. O que, na verdade, essa notificação nos mostrou é que a sífilis é uma doença que ela já existe, como todos nós sabemos, há mais de um século no nosso meio. Ela que foi uma doença trazida ainda na época dos descobrimentos, sempre frequentou a nossa sociedade e, possivelmente, sempre foi responsável pelo acometimento de muitas crianças recém-nascidos que têm problemas de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico, e que nós nunca soubemos, nem nunca nos lembramos de atribuir à sífilis. O mais preocupante de tudo isso, quando a gente fala desses números de sífilis que absolutamente explodiram no nosso meio, doutora Renata, é que a Paraíba, vergonhosamente, figura no último lugar como aquele estado com preocupação em enfrentar o problema, porque foi mostrado, e o Ministério Público Estadual e Federal mostraram isso a partir de uma reunião do COSEMS, que a Paraíba é o estado que menos disponibiliza o tratamento de penicilina no Brasil. Se nós tínhamos, em 2015, somente metade dos postos de saúde do país disponibilizando o medicamento, na Paraíba, nós só tínhamos, salvo engano, 15% dos postos de saúde disponibilizando a droga. Então, foi a partir disso, de uma iniciativa do Ministério Público Estadual e Federal, e, nesse sentido, eu quero parabenizar a doutora Giovana Tabosa e o doutor Guilherme Ferraz pela iniciativa. Eles assistiram a uma audiência em que viram esses números, ficaram, como todos nós ficamos, indignados com isso, e ainda mais indignados porque era um problema de fácil resolução, e convocaram o Conselho Regional de Farmácia, ao qual prontamente atendeu o doutor Zé Ricardo, o Conselho Regional de Enfermagem, a pessoa da doutora Renata Ramalho, que imediatamente também atendeu ao apelo, a doutora Ana Giovana, na qualidade de secretária adjunta do município de João Pessoa, que também se dispôs a cooperar no enfrentamento da doença, o COSENS, o Ministério da Saúde e o Conselho de Medicina. E foi usado um termo que eu achei muito interessante. O Ministério Público Federal e Estadual funcionaram como uma enzima. Vereador Milanês, a enzima é um termo,
ela serve para catalisar, ela mobiliza, ela começa a incomodar e fazer as coisas se moverem. E foi isso que o Ministério Público fez. Motivou a todos que estavam naquela reunião a construir, inicialmente, uma nota técnica para esclarecer, primeiro, que o problema precisaria ser enfrentado e, segundo, que o diagnóstico deveria ser disponibilizado tanto nas unidades básicas de saúde, mas também o tratamento feito imediatamente. Essa reunião foi muito bacana, participaram, eu estou vendo aqui Clarissa, que participou dessa reunião pelo Ministério da Saúde, e nessa reunião muitas ideias surgiram. Uma das ideias que surgiram foi que nós fizéssemos uma mobilização na Lagoa, o que foi feita com sucesso esse sábado passado, e também uma nova reunião na Secretaria de Saúde do município, e nessa reunião a doutora Ana Giovana convidou os vereadores Milanês e Bruno Farias, que imediatamente compareceram. Eu quero parabenizar, vereador Marcos, a iniciativa, a disponibilidade, a abertura que essa Câmara teve para com o problema. Eu quero publicizar aqui, deixar registrado a minha admiração pela boa vontade, o gesto de boa vontade, de carinho, de atenção e de apoio que tiveram o vereador Bruno, o vereador Milanês e também o vereador Luiz Flávio. Quando nós os convidamos, e a gente que é de fora, a gente não entende muito como funcionam as coisas na política, não é? Eu pude perceber que um era de um partido, de uma bancada, e o outro era de uma bancada, digamos assim, de oposição, mas que no momento do enfrentamento do problema, isso não existiu. O que eu percebi foi uma preocupação da Câmara de ajudar, e ajudar na forma dessa audiência pública que está acontecendo aqui hoje, na redação de uma lei que foi feita com a ajuda do Dr. Bruno Leandro, que também faz parte do Conselho de Medicina, é um pediatra de grande qualidade. O doutor Bruno estava me dizendo, vereador Milanês, que ele é nascido em São Paulo, fez a formação dele médica em Recife, mas sempre quis participar do Conselho de Medicina. Esse ano, ele entrou no Conselho de Medicina e, na segunda-feira próxima, ele vai ser agraciado com o título de cidadão pessoense e de cidadão paraibano numa propositura conjunta da Câmara dos Vereadores de João Pessoa e da Assembleia Legislativa da Paraíba, o que mostra o comprometimento do doutor Bruno com as causas públicas da saúde do nosso Estado. Então, no final de tudo, eu quero lembrar para vocês que acredito, sinceramente, que o ano que vem nós não vamos ter esse problema mais na Paraíba, esse problema mais no município de João Pessoa, principalmente no município de Santa Rita, que estão mal posicionados nisso aí, porque eu estou vendo todos os atores que podem, de alguma maneira, interferir na resolução desse problema, mobilizados para que a sífilis deixe de ser um desafio a ser enfrentado e passe a ser, então, um problema que nós superamos. Muito obrigado. Queria convidar o Procurador da República, doutor José Guilherme Ferraz, fazer parte aqui da mesa conosco. Registrando aqui a presença de Emanuel Almeida, coordenador de enfermagem do SAMU, Lucas Veloso, diretor do Serviço de Assistência Especializada em DST-AIDS, hepatites virais. Presidente.
E agora passar a palavra para a doutora Renata Ramalho, presidente do Corém, fazer uso de sua palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador Milanês. Falar um pouco dessa trajetória da CIFRES, eu me sinto muito confortada, que eu acho que eu fui o primeiro órgão a ser provocado pelo doutor Guilherme. Então, enquanto presidente do Conselho Regional de Enfermagem, assumimos a gestão agora no início de 2018, já com essa incumbência e enfrentamento à sífilis, não apenas no município de João Pessoa, mas em toda a Paraíba. Então, nós realizamos palestras de conscientização, que foi ofertada no último dia 6, nas 16 regionais de saúde. João Pessoa e Campina Grande, por ter o maior número de profissionais de atenção primária, foram contemplados com 2 momentos. Posteriormente, Patos também pediu um segundo momento, porque no dia que nós realizamos na regional, estavam passando por uma avaliação do PEMAC. Então, assim, hoje eu já fui muito contemplada com as falas, né? A gente teve aulas aqui de sífilis por doutor Roberto Magliano, doutora Giovana, que agora já está o doutor em sífilis. Mas eu quero dizer que não vai ser fácil. A gente fez toda essa mobilização, foi muito bonito, né? A gente realmente viu esse trabalho ser construído, mas a gente tem um enfrentamento pela frente, que é execução e acompanhamento. A batalha foi só o primeiro passo, viu, doutora? Porque, na prática, no dia a dia, a gente vai ter muito o que correr atrás. Eu vim de uma reunião agora que, infelizmente, depois de tudo que a gente fez, a gente ainda está encontrando muitas resistências e muitas barreiras. Então, isso é uma verdade. E que a gente realmente tem que permanecer desta mesma forma, deste mesmo elo, para a gente conseguir erradicar a sífilis na Paraíba. Não apenas a nível de João Pessoa. Até porque João Pessoa e Santa Rita são contemplados com um programa nacional. Dentre os 100 municípios do Brasil, João Pessoa e Campina Grande recebem uma verba exclusiva para isso. Então, eu acho que esse caso não era nem para ser discutido no município de João Pessoa. Ainda é um agravante, né? Porque existe uma verba exclusiva para isso. Então, aqui, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, a gente está aqui também no papel, doutora Ana Giovana, de realmente fiscalizar, entendeu? Fiscalizar os gestores municipais, não apenas aqui no município de João Pessoa, mas em toda a Paraíba, para poder garantir o exercício ético e legal da profissão de enfermagem, até porque a gente sabe que essa responsabilidade desse enfrentamento foi muito colocado no papel do enfermeiro, mas a gente tem que enxergar que na unidade de saúde existe uma equipe e que todos estão habilitados para realizar tal atividade, tanto o médico, como o enfermeiro e como o farmacêutico. Então, eu acho que a gente também deveria olhar um pouco para esses profissionais e cobrar destes profissionais, não deixar essa responsabilidade apenas na mão dos enfermeiros, que é o que está acontecendo. Entendeu? Nós somos profissionais habilitados para realizar o teste rápido, para realizar o diagnóstico e a prescrição medicamentosa. Mas também os outros colegas da unidade têm essa mesma responsabilidade. E eu acho que os gestores têm que cobrar, os vereadores têm que cobrar, os conselhos regionais, doutor Roberto Magliano, têm que cobrar os seus médicos, certo? Porque, infelizmente, ainda tem muita resistência, entendeu? Esse primeiro passo foi dado, mas para a gente colher os frutos que a gente está esperando, vai ter que ter muito trabalho e muita supervisão. Muita, certo? Enquanto Conselho Regional, doutor Guilherme, quero dizer que nós já estamos mobilizando o município de Patos, essa mesma situação, porque também é um dos municípios que a gente tem mais resistência para essa atividade acontecer, certo? Então, a gente já está mobilizando, já convidei o doutor Roberto Magliano, vou convidar o doutor Ricardo, porque eu acredito que a gente só tem força se andarmos todos juntos. Então, no próximo dia 11 de janeiro, a gente vai estar fazendo essa mobilização em Patos, certo? E, posteriormente, vamos agendar uma data para Campina Grande. Hoje, no estado da Paraíba, nós concluímos 28 municípios. Hoje, pela manhã, foi implantado em Cuité. Então, hoje, nós temos 25 municípios que estão realizando a administração de penicilina na atenção primária. É um dado muito pequeno, mas, ao mesmo tempo, muito positivo, se a gente for comparar ao mesmo período do ano passado. Então, doutor Milanês, gostaria que o senhor realmente ficasse à frente dessa situação, que não é fácil,
que a gente possa acompanhar, notificar e, próximo ano, a gente está aqui trazendo boas-vindas, realmente com um número inferior. E só fazendo um questionamento em relação a... Tempo, pode liberar para a tribuna. Logo da enfermagem. Eu falo. Então, gente, em questão desses números, por que se aumentou tanto? Então, por que se aumentou tanto esse número? A gente também tem que ver que antes existiam as subnotificações, porque não era ofertado esses testes em todas as unidades de saúde. E hoje essa realidade é presente na maioria das unidades de saúde. Então, lógico, quanto mais se oferta, maior vai ser a demanda, né? Uma pequena amostra que nós realizamos no último sábado, no dia D, nós realizamos 110 testes, não foi, Ana? E desses 110, houveram 5 diagnósticos. Então, realmente é uma epidemia. 5. Então, realmente é uma epidemia silenciosa, entendeu? E que a gente realmente tem que tratar. O Conselho Regional de Enfermagem está à disposição para a construção desse projeto e para fiscalizar os gestores, para que realmente essas atividades possam realizar e acontecer a nível da esfera municipal e do Estado da Paraíba. Muito obrigada. Queria convidar o Procurador da República, José Guilherme Ferraz, para também fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o vereador Fernando Milanês Neto por essa iniciativa, esse nosso encontro, e toda a Casa Legislativa Mirim de João Pessoa, destacando que, para o Ministério Público, é motivo de especial alegria ver quando o Poder Legislativo ele demonstra sensibilidade no exercício da sua função precípua de fiscalização do Poder Executivo, das políticas públicas que são implementadas, e também busca dar a sua contribuição, não só apontando aqueles aspectos que podem ser corrigidos, que podem ser melhorados, mas também ele mesmo se mobilizando no sentido de ofertar a sua parte, em que ele pode, efetivamente, auxiliar o Poder Executivo na mobilização e na implementação das suas políticas. Então, eu vejo este encontro, o encontro desta tarde, esta audiência pública, como um belo exemplo de como as coisas, eu diria, os processos devem funcionar dentro da política, dentro dessa interação entre os poderes de qualquer instituição, de qualquer entidade federativa. Então, eu também me sirvo agora, mais uma vez, como venho fazendo, vamos dizer, do vocabulário científico de Dr. Roberto Maliani. Eu penso que ele foi muito feliz quando utilizou aqui a expressão, se referindo ao Ministério Público, catalisador. Eu penso que essa é a palavra adequada para o trabalho do Ministério Público. Jamais substituir, jamais obstaculizar, jamais interferir na formulação das políticas, mas catalisar, fomentar, auxiliar para que elas vão à frente, atendam aos desígnios, atendam às necessidades maiores da sociedade. E eu acrescento, doutor Roberto, não sei, meu conhecimento científico vamos dizer, pequeno, reduzido, mas eu me recordo das minhas lições lá de biologia, de que as enzimas, os catalisadores, eles provocam reações em cadeia, não é verdade? Eles se disseminam, eles criam redes de processos entre os agentes biológicos. E eu penso que este momento, este encontro aqui na Câmara, ele também serve a isto. Ele serve a deflagrar, a dar continuidade a uma verdadeira reação em cadeia, como foi bem lembrado aqui pelos que me antecederam. A partir de um determinado
encontro, de um diagnóstico de uma situação grave em saúde pública, vamos agregando vários atores, várias boas ideias, até que nós vamos atingindo os nossos objetivos maiores. Então, eu vejo também nesta tarde a oportunidade pela qual o município de João Pessoa, sendo capital do Estado, por meio do seu órgão legislativo e também do seu executivo, aqui bem representado por doutora Ana Giovana, dão um exemplo, lançam essa rede também para os outros municípios do Estado. E eu friso bem essa minha fala agora, porque nós estamos diante de uma situação grave de saúde pública, como foi muito bem resgatado aqui pelas falas anteriores, mas não é só na capital. A doutora Ana Renata foi bem incisiva nesse aspecto. É necessário, como ela já vem fazendo, difundir essa boa ideia, difundir essa união de esforços também para os outros municípios que compõem o nosso Estado. E eu vejo que a Câmara Municipal de João Pessoa hoje mostra esse caminho. Vamos, então, utilizar esse bom exemplo de João Pessoa para motivar os gestores do Executivo e do Legislativo dos municípios, dos diversos municípios, dos 223 municípios que compõem o Estado da Paraíba, a também assumirem esta causa. Então, vamos lançar esta rede ao mar para pescar as boas ideias, a boa vontade e, assim, atingirmos o nosso objetivo de proteção à saúde da população. E, vereador Fernando Milanês, eu cheguei um pouquinho além do horário, fui recebido ali na portaria e o servidor da casa me disse: veio para a sessão da saúde? Eu digo, claro, vim para a sessão da saúde. E eu vejo esta palavra, esta causa, como a maior que nós podemos assumir numa semana tão significativa como é esta. Nós estamos comemorando agora... Liberado a tribuna. Nós estamos comemorando, foi o aviso em relação ao que eu vou destacar agora. Nós estamos comemorando 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Quer direito mais essencial para o ser humano do que a saúde? Do que o gozo das suas faculdades, das suas potencialidades físicas, para que ele possa fazer valer as suas potencialidades espirituais? Então, hoje é a sessão da saúde. E chefiada por Vossa Excelência, eu vejo como um símbolo a se difundir por todo o Estado da Paraíba. Então, eu agradeço essa oportunidade, agradeço a todos os parceiros que estão aqui e me coloco à disposição. Sei que falo para a doutora Giovana Tabosa, que muito bem representa aqui o Ministério Público Estadual de João Pessoa, dando o exemplo para que os colegas do interior do Estado também se mobilizem com essa bela causa. Então, eu agradeço e desejo sucesso nesta tarde. Queria convidar agora o doutor José Ricardo, diretor tesoureiro do Conselho de Farmácia, Regional de Farmácia. Boa tarde a todos e a todas. E, em nome do vereador Marcos Henrique, eu cumprimento toda a mesa. Bom, eu vou ser um pouco mais, dada ao tempo, mas eu quero começar aqui com um motivo de reflexão. Eu não tenho um partido. Meu partido chama-se PPSN. Partido de Proteção à Saúde e de Proteção à Natureza. Esse é o meu partido. E aqui eu quero deixar para vocês uma ideia. Tomemos o exemplo das abelhas, que é uma sociedade organizada. Ela tem a organização geral, que é a rainha, tem os engenheiros, tem os operários, tem os soldados. Que sejam esses também os exemplos aqui dos engenheiros, dos soldados, dos operários, dos soldados, em prol da saúde do povo. Em 2015, eu participei da primeira reunião, do primeiro debate sobre a sífilis no Brasil, que se realizou lá no Tribunal de Contas. Lembram-se? Você estava presente. E naquela época, já era assustadora a situação da sífilis no país,
E existia aquele mito que se falou do perigo de se administrar a penicilina, e um outro, a falácia do que as empresas farmacêuticas não queriam produzir o medicamento, como já foi dito aqui, porque ele era muito barato. E esse mito do medo de fazer a aplicação da penicilina refletiu também na comunidade. Ora, se o próprio funcionário tem um medo de aplicar a injeção, imagine quem vai tomar com aquela história que pode sofrer um choque anafilático e ir a óbito. Então, este mito é que tem que se acabar. E é por isso que eu digo, quando o doutor Roberto aqui falou, que não adianta tratar da mulher e não tratar do parceiro. Falei naquela reunião para falar, é mesmo que você pegar o sapo, tirar da lagoa, botar ele lá fora, porque ele vai voltar novamente. Então, a gente não vai tratar nunca a sífilis. Então, para que isso aconteça, é necessário o fundamental, que eu bato nessa tecla, é a educação continuada. Não se faz saúde sem educação. É impossível se fazer saúde sem educação. E essa educação tem que ser contínua, tá certo? Que eu estendi até aqui uma ideia de se levar a todos os municípios do estado da Paraíba comissões ou equipes preparadas para educar o povo com relação à prevenção da sífilis e de outras doenças sexualmente transmissíveis. E eu deixo esse apelo aqui, que não esqueçamos desta parte aí, educação, educação, educação. Porque sem educação não há vida, não há saúde, não há nada. E quero dizer uma coisa para encerrar. Vamos deixar do faz de conta. Faz de conta que eu aprendo, faz de conta que eu ensino, faz de conta que eu sou dirigente, faz de conta que eu sou político, faz de conta que eu sou presidente. Gente, vamos acabar com isso, vamos levar a coisa a sério, certo? Vamos trabalhar em prol do nosso país, Brasil, a quem eu amo tanto, esse verde e amarelo. Muito obrigado. Queria convidar agora o Dr. Bruno Leandro, conselheiro do CRM e membro da Comissão Científica da Sociedade Paraibana de Pediatria, fazer uso da palavra. Na verdade, o mais novo cidadão pessoense, a partir de segunda-feira. Muitíssimo obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Milanês, que teve a brilhante ideia de trazer para esta casa o debate sobre esse importante tema. Nós começamos a debater esse tema trazido pelas alarmantes estatísticas, aqui brilhantemente apresentadas pelo Dr. Roberto Magliano, e contávamos com a presença, através da catalisação aí do Ministério Público Estadual e Federal. Também conseguimos reunir os conselhos de medicina, de enfermagem e de farmácia, e, num ato de avanço, também a Casa Legislativa, ao qual aqui representa o doutor Milanês, o doutor Marcos Henrique, presentes para fazer com que esse tema chegue também na casa das pessoas e que seja discutido em prol de toda a sociedade. Eu quero dizer que agradeço muito essa oportunidade de estar aqui e, enquanto conselheiro do CRM, juntamente com o doutor Roberto Magliano e outros que se fazem presente nessa nobre missão, nós, além de apoiarmos o ato médico que seja realizado com qualidade nas unidades básicas, também cobraremos o cumprimento fiel da nota técnica ao qual ela foi desenhada a várias mãos, e essas mãos qualificadas para tentar fazer com que o coletivo das pessoas, com que a saúde pública fosse respeitada aonde ela mais precisa, que é na casa das pessoas, e para isso existe os programas de saúde da família, as unidades básicas de saúde da família, onde as pessoas estão mais próximas de uma unidade onde elas podem ser tratadas. Só para entender o quanto é relevante esse tema, fora ao que o doutor Roberto já explicou, existe uma série de crianças que estão nascendo que não tiveram a opção de usar preservativo. Porque, para os adultos, nós temos como prevenir a doença, mas para a criança, uma vez tendo sífilis, a única forma de prevenção seria a gestante realmente fazer o tratamento.
E esse fluxo ele não pode ser perdido uma vez tendo o diagnóstico na unidade básica de saúde da família. Esse fluxo precisa ser iniciado já nessa unidade básica e precisa ser continuado lá, porque é lá onde as famílias vivem, é lá onde estão as pessoas. Tá? Não adianta eu transferir esse fluxo para um hospital terciário ou para uma unidade de pronto atendimento. Por isso que, brilhantemente, fomos revisitar a literatura e, brilhantemente, a Secretaria Municipal de Saúde, entendendo o seu papel fundamental nessa construção, juntamente com os atores aqui presentes, ao invés de se sentir acuada, no sentido de que a provocação poderia lhe trazer, talvez, uma dificuldade de cumprimento de metas, não. Na pessoa da doutora Ana Giovana, viu seus olhos brilharem quando o projeto foi iniciado e ela imediatamente fez parte como uma pessoa integrante desse processo na tentativa de fazer com que essa ação fosse efetivada. Em menos de um mês, nós saímos de um papel para ação. E isso é muito importante. Muitas pessoas envolvidas e, mesmo assim, saímos de papel para ação. Tá? De modo que, no dia 10 de dezembro, eu já recebi imagens de pessoas que fizeram uso da benzetacil nos postos de saúde da família aqui em João Pessoa. E isso é muito relevante. Nós ainda temos uma série de profissionais que, por uma insegurança, e isso não é vergonhoso para ninguém, tá? Pelo contrário, é algo que nós vamos ter que transpor, por uma questão de insegurança, ainda tem resistência em fazer o tratamento, dada a possibilidade de anaflaxia. Eu trouxe lá em palestra no Tribunal de Contas o dado, doutor Roberto, que a cada 100 mil pessoas, 2 podem ter anaflaxia por benzetacil. E a cada 100 mil pessoas, 200 podem ter anaflaxia por ovo. Até brinquei na ocasião que, se todo mundo soubesse disso, talvez ia comer ovo dentro do hospital. E não é para isso, não é para tanto. Então, mostra que o evento é raríssimo, ele pode acontecer, e caso aconteça, não vai ter nenhuma imputação ética ao profissional se foi tudo realizado corretamente, porque isso é um risco inerente ao procedimento, e o benefício de se fazer é imensamente superior ao risco. Então, enquanto conselheiro, aqui a gente reitera o compromisso de fazer com que haja um procedimento correto para a boa atuação do ato médico nos postos de saúde da família, mas também a cobrança para que tudo o que foi acordado seja cumprido. E, enquanto membro da Sociedade Paraibana de Pediatria, nós vamos continuar nessa ação, porque, como eu disse, a criança que não tem escolha é a grande prejudicada. Está liberado o som da tribuna. A criança que não tem escolha é a grande prejudicada e que tem sequelas irreversíveis e irreparáveis dentro de todo esse processo da infecção da sífilis adquirida para a sífilis congênita. É algo barato, algo simples, mas também que envolve vários atores e, como eu disse já anteriormente, uma coisa que mais me deixa entusiasmado com toda essa ação é a união de todos em prol de uma ação que vai realmente ser efetiva para a população paraibana e para a população pessoense. Dentro da saúde pública, muitas vezes a gente se preocupa muito com recursos financeiros, com recursos humanos, e nesta ação nós temos tudo isso. A única coisa que faltava era a atitude. E nós estamos aqui demonstrando, representantes de nossas categorias, demonstrando a atitude que faltava para que isso fosse realmente efetivado. Então, certamente, esses números eles serão reduzidos. Nós estaremos aqui, quem sabe, daqui a um ano, comemorando resultados absolutamente animadores, com muito menos crianças prejudicadas e com potencial de vida aí garantido, cumprindo todas as normas e todos os estatutos. Então, eu queria agradecer, vereador Milanês, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Queria agradecer ao Ministério Público Federal, Estadual e todos os conselhos, o Conselho de Farmácia, de Enfermagem, o Conselho de Medicina, por darem todas as mãos para que nós possamos, nesse ato de atitude, conseguirmos levar saúde pública de qualidade para quem mais precisa. Muito obrigado. Queria facultar a palavra à doutora Lisier, representando o Instituto Cândido Vargas. Só apertar, doutora Lisier. Liberado o microfone. Aperte novamente, doutora Lisier.
Pode falar. Alô? Pronto. Boa tarde a todos. É mais para dizer do prazer de participar desse momento, quando a gente que passa a atenção, que eu faço parte da atenção do município, da atenção terciária dentro do Instituto Cândida Vargas. E a gente fica muito feliz, porque é o custo da gente ver, talvez no ano que vem, o menor número de mulheres em longa permanência de internação num parto, mediante ter um risco habitual, que vem ter um parto, que pode passar 48 horas numa internação, e quando diagnosticado de uma sífilis não tratada, essa mãe e essa criança ainda vão passar conosco uma média de 10 dias, tratando essa medicação não após internação parto. Quer dizer, isso é um transtorno grande, porque todo mundo sabe, João Pessoa recebe um grande número de mulheres de outros municípios, e muitas vezes a gente está com a casa, o hospital, com o número de mulheres em tratamento, que poderia ter evitado, né? Então, assim, a gente fica muito feliz pelo envolvimento. E outra coisa, no Instituto Cândida Vargas, eu posso dizer, do tempo que eu estou lá em exercício, trabalhando desde 2005, a gente sempre teve a preocupação de tratar o parceiro. Nunca no Instituto foi diagnosticado, e a mulher, a gente sempre fazia a sensibilização, através do serviço de psicologia e do serviço social, para tentar captar esse parceiro, esposo, parceiro, companheiro, para o tratamento da bezetacil no Instituto. A gente sempre teve essa preocupação lá, porque não adiantava essa mulher voltar para o seio familiar após internação e ser reinfectada. Como também a resistência enorme dos companheiros. Quantas vezes a gente teve que acionar até conselhos, por ser pessoas até de menores, parceiros, companheiro, companheira de idade menor, para sensibilizar através dos conselhos tutelares para tratar esse casal, jovem ainda, mas ambos já infectados de uma sífilis. Então, assim, é uma epidemia, realmente, não é brincadeira. A gente tem uma média de 514 partos e todos os dias a gente tem esse diagnóstico. Assim, é uma iniciativa louvável, de parabéns o município, a Câmara e, principalmente, o catalisador que o Ministério Público está sendo para todos nós nesses problemas de saúde, desde a discussão de mobilizar todos os meses, através do Fórum de Prevenção à Violência Obstétrica, que nós temos essa discussão permanente, puxado por esse brilhante Ministério Público Estadual e Federal em João Pessoa. Parabéns a vocês mais uma vez. Queria facultar a palavra à doutora Giovana Tabosa, para que ela possa fazer uma indagação. Na nossa nota técnica, né, existe o item número 6. Diz o seguinte, doutora Lisier: acompanhamento dos recém-nascidos expostos a risco infeccioso, que deverá ser realizado nos centros de referência ou nos ambulatórios de egresso de risco, nas maternidades ou com pediatria e equipe de saúde da família na atenção básica. Eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. Como é que está sendo feito este acompanhamento aqui em João Pessoa, em relação não só ao Instituto Cândida Vargas, mas às demais maternidades? Por favor. Acompanhamento dentro do Instituto. Por o Instituto ter o ambulatório de pediatria, de ginecologia e de gestação de alto risco, as crianças, uma vez detectada e tratada da sífilis, eles ficam com o encaminhamento para o retorno na especialidade de pediatria, para o segmento, né? Os de João Pessoa. Mas aí a gente atende Tem crianças... alguma maternidade que não tem esse ambulatório? E se tem, como é feito o encaminhamento? Os serviços maternos em João Pessoa, que tem ambulatório, tem. A Frei Damião tem um ambulatório de continuidade do follow-up Canguru. Aí tem o ambulatório Arlinda, né, que é o do municipal. O Valentina, que tem porta aberta, mas para atendimento de urgência pediátrica.
E eu acho que a maternidade do Edson não tem ambulatório. Então, termina sendo a referência de pediatria o Instituto Cândida Vargas para os demais crianças que nascem. A referência termina sendo o Instituto Cândida Vargas para esse acompanhamento, quando encaminhado. Então, assim, nós temos esse ambulatório para os nossos, já sai com a referência. Gostaria de que fosse exposta essa realidade que a doutora Lisier acaba de nos relatar. Faculta a palavra agora a senhora Clarice Pires. Ainda boa tarde, né? Eu já estou trabalhando com as doenças com as infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, hepatites virais, há 31 anos. A gente já teve até um trabalho junto na questão da transmissão vertical do HIV. E o nosso grande problema é a questão da resistência mesmo dos profissionais, inclusive até alguns profissionais da Cândida Vargas e do Edson Ramalho, alguns outros, não querem fazer o parto de gestantes portadoras do HIV. Então, assim, eu fico extremamente agradecida, né, pelo Ministério Público ter puxado essa questão de controle da sífilis, porque, na realidade, nós tínhamos um grupo de trabalho e a gente pensa que, não, vamos tratar o parceiro, mas o grande problema, a gente fazia toda uma revisão nos prontuários e aquelas mulheres que abandonavam o tratamento, ou que a gente via que os bebês também poderiam estar infectados. Na grande maioria, quando nós íamos procurar essas pacientes, elas não queriam ser identificadas, elas mudavam, inclusive, de endereço, né, para que ninguém ficasse sabendo das condições dela, nem os parceiros, né? Então, isso também, a questão, não só a sífilis, como as outras infecções sexualmente transmissíveis, nós temos esse grande problema também social. As pessoas não acreditam mais de que venham a se contaminar, por isso vem diminuindo sensivelmente a questão do uso do preservativo. Nós que fazemos essas campanhas na rua, em grandes acontecimentos e tudo, a grande maioria das pessoas não querem pegar o preservativo, e sim o gel lubrificante. E a gente tem visto um acréscimo muito grande em pessoas de 15 a 49 anos, né? Inclusive, falando com a médica de um dos PSFs, ela me relatou, inclusive, que um paciente de 64 anos começou o tratamento para sífilis, não diminuiu a titulação, aumentou muito mais, foi repetido o tratamento, não houve nenhuma diminuição, muito pelo contrário, houve um aumento ainda mais da titulação, e esse paciente foi encaminhado ao hospital universitário, onde estava, eu acho que já deve ter terminado o tratamento, para fazer a ceftriaxona injetável, né? Então, assim, a gente já vê que por diversas... esse uso, como era o antes, dos antibióticos que se usavam indiscriminadamente, por qualquer coisa a gente usava, isso teve uma grande repercussão, né, no tratamento de outras infecções. Nós não temos só sífilis, nós temos HIV, nós temos AIDS, nós temos o condiloma, o HPV, né, o papiloma vírus humano, que nós já, o ano passado, tivemos um projeto de pesquisa aqui. Então, assim, eu fico feliz, né, muito feliz, porque eu já estou há 31 anos trabalhando nessa temática, e onde eu venho que, segundo o Ministério, no ano 2000, nós iríamos erradicar a sífilis congênita. Depois passou para 2015. Nada, muito pelo contrário, a gente só vem vendo que a doença está se aumentando sensivelmente.
eu acho assim que agora nós temos que parabenizar a todos os conselhos, porque nós, médicos, inclusive de serviços de referência, não queria que implantasse a penicilina, porque eles achavam que se tivesse a penicilina, eles iam ter que passar mais tempo na unidade. Não é uma coisa que, né, a questão do Corém, a antiga diretor do Corém queria praticamente que nós tivéssemos uma UTI em cada unidade de saúde para realmente fazer a questão da penicilina. Então, assim, a gente tem que parabenizar, eu que sou enfermeira, né, parabenizar a todos, a Sociedade Regional de Medicina, ao Ministério Público, ao Conselho de Farmácia, a secretária adjunta, que ela gosta de ser chamada agora de executiva, né, para ser mais chique, né, que depois dessa ação ela viu, tomou a consciência realmente de que a gente precisava ter... Liberado. Pois é. Precisava ter uma atenção melhor nessa questão da sífilis, né? A questão da pediatria, por conta das sequelas que a criança nasce, com a questão da sífilis congênita, né? Então, assim, eu acho que a união faz a força. Nós estamos dando o primeiro passo, o passo inicial, né, acreditando que agora que esses conselhos, que são extremamente importantes no controle da sífilis, das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV/AIDS e das hepatites virais, né? Então, assim, a gente agradece e inclusive, assim, para mim é uma grande satisfação, como também para a Luciene, que também está sendo apoiadora das respostas rápidas da sífilis. Então, assim, nós estamos à disposição, nós estamos nos empenhando cada vez mais em estar capacitando, disponibilizando preservativo, disponibilizando também os testes rápidos, que tem muitas unidades que, no final do mês, fez 1, 2, 3, 4 testes, né? Então, assim, a gente precisa também da sensibilidade desses profissionais, que quando eu fui falar quando nós estávamos no Tribunal de Contas, que eu disse que existia uma resistência muito grande dos profissionais, muita gente achou que não, que se manifestou ao contrário, mas a gente tem realmente uma barreira a ser transposta, né, para ver que realmente, por culpa principalmente do Ministério da Saúde, que em 2006 proibiu a aplicação da penicilina nas unidades de saúde, isso foi terrível, isso também tirou, os profissionais ficaram com medo de aplicar, as pessoas de tomarem a medicação. Então, a gente precisa realmente mudar essa questão e confiar, né, na sensibilidade dos profissionais para o controle dessas doenças, né? E parabenizar também o vereador Fernando Milanês, né, por estar junto conosco nessa luta, porque é uma luta grande, né, e a gente precisa estar junto para vencê-la. Obrigada. Não havendo mais oradores inscritos, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar discutindo na casa do Napoleão Laureano um assunto tão importante. Queria agradecer a presença do Procurador Federal, doutor José Guilherme, da doutora promotora de Justiça, Giovana Tabosa, o do Conselho Regional de Medicina, doutor Roberto Magliano, doutor José Ricardo, Conselho de Farmácia, do meu colega e vereador Marcos Henrique, da secretária adjunta de Saúde, Ana Giovana, doutora Renata, do Conselho do Corém, e também aqui do médico e amigo, doutor Bruno, que pôde aqui, mais uma vez, fazer coro a essa luta encampada pelo Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, pela Secretaria Municipal de Saúde, e tenho certeza que o mandato da gente está aqui à disposição
para essas lutas. O meu mandato, pessoalmente, eu tenho a certeza que o mandato do vereador Marcos Henrique, para que a gente possa ter uma saúde melhor, para que a gente possa, sim, doutor Guilherme, fazer a fiscalização que nos é obrigação por lei, a gente possa fiscalizar e que a gente também possa não só fiscalizar, mas construir momentos como esse, de unidade, de conscientização, de parcerias, porque assim a sociedade tem um resultado cada vez melhor. Queria agradecer a presença de todos, desejar uma boa tarde e finalizar a audiência pública, já deixando agendada a sessão para o dia de amanhã, no horário regimental. Muito obrigado. A mesa da Câmara.